Olá pessoal, eu sou o Carlos Filipim do PET Engenharia Química da UEM e hoje a gente vai estar dando continuidade na lista de balanços de energia com o exercício 14. O exercício 14 fala: uma vazão de 3.500 kg por hora de vapor de água alimenta uma turbina, sendo o calor perdido pela mesma de 5.500 kcal por hora. Aí, com base nas informações da tabela que segue, ele pede para a gente determinar a potência fornecida por essa turbina. Os dados de entrada para isso, então, a gente tem que uma pressão de 20 kgfm por centímetro quadrado e a 370 graus Celsius vai ser as condições do vapor e ele vai estar uma velocidade de 60 metros por segundo e a altura em relação ao plano de referência é de 5 metros. E a corrente de saída está a uma pressão de 5 kgfm por centímetro quadrado, uma temperatura de 178 graus Celsius e uma velocidade de 180 metros por segundo. E a relação entre a altura em relação ao plano de referência é de 3 metros. Assim, a gente pode desenhar um fluxograma para esse exercício para ficar mais fácil de compreender o que a gente deve fazer. Então, esse seria basicamente o fluxograma do exercício, na qual a gente tem uma turbina, uma corrente de vapor de água, que é esses 3.500 aqui, entrando e saindo da turbina, como a gente só tem a única corrente máxima ali passando, então a corrente de entrada é de 3.500 e a de saída também vai ser de 3.500. E aqui é o calor que é perdido, que ele comenta no nosso enunciado, que é de 5.500 kcal por hora. E como que a gente vai determinar a potência que é fornecida pela nossa turbina? Nesse caso, a gente vai fazer um balanço de energia nessa turbina. Como a gente já tem as velocidades e as variações da altura, é possível de calcular a energia cinética e a energia potencial. Depois, com os dados do vapor, a gente consegue calcular os valores de entalpia na entrada e na saída e calcular nosso ΔH, o valor de Q nós já temos, por fim, restando só o valor da potência, que é o que a gente quer determinar. Assim, vamos começar trabalhando com a energia cinética. A equação para a energia cinética, que vai ser a vazão máxima ali, vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a vazão máxima vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 também, substituindo os valores de vazão máxima, que são de 3.500, ou seja, nos dois aqui, 3.500, 3.500, e o valor de velocidade final de 180 e a velocidade inicial de 60. Realizando os cálculos, a gente chega que a variação de energia cinética é de 50.400 kJ por hora. E fazendo a variação da energia potencial, que é mais simples, a gente vai ter a mesma vazão máxima de 3.500, a g, ou seja, a aceleração da gravidade, nesse caso a gente está utilizando o valor de 9,8, e por fim, o ΔH, que vai ser a altura final menos a altura inicial. A altura final era de 3 e a altura inicial era de 5, então a gente tem uma variação de menos 2 em altura. Multiplicando tudo, a gente chega no nosso resultado, que a variação de energia potencial é de menos 68,6 kJ por hora. E aqui também estão os dois valores em joule, tanto para energia cinética quanto para energia potencial, em joule por hora, não em kJ por hora, caso você prefira utilizar sem o quilo. Mas nesse caso, como a gente vai estar trabalhando tudo com kJ por hora, a gente já fez a transformação para ficar mais fácil. Continuando os nossos cálculos, agora a gente precisa calcular as entalpias. Nesse caso, a gente vai estar mexendo com a entalpia da entrada, inicialmente, e a gente vai estar calculando a entalpia específica, ou seja, que vai estar em kJ por quilo, que depois a gente vai precisar multiplicar pela nossa vazão máxima, a nossa diferença das entalpias ali, para determinar em kJ por hora, que vai ser o valor da energia que a gente está determinando. Indo para a corrente de entrada, que vai ser a primeira que a gente vai calcular, a gente pode converter o valor de 20 kgfm por centímetro quadrado em megapascal, que vai dar aproximadamente 2. Então, a gente vai utilizar uma tabela de vapor superaquecido, pois a temperatura de 370 graus, que é a temperatura que vai estar entrando esse vapor, ele é superaquecido. E para conferir isso, a gente pode vir aqui nessa tabela,
a 2 megapascal. A temperatura de saturação é de 212, então 370 está acima. Então, é um vapor superaquecido, então a gente está utilizando a tabela correta. E então, vamos pegar os valores na qual 370 está, visto que ele não tem esse valor específico dentro aqui. Então, a gente vai utilizar o 350 e o 400, que são valores acima e abaixo dele, para calcular a entalpia por meio de uma interpolação. Nesse caso, a gente vai vir aqui no 350, vai ligar até a entalpia aqui no quadradinho de 2 megapascal, chegando em um valor de 3.137,7 para o 350, que vai ser esse ponto aqui, e para o 400, a gente vai lá na mesma coluna, pegando o valor de 3.248,4, que é o nosso segundo ponto. Então, a gente pode calcular a coeficiente angular por meio dessa diferença entre os dois valores, chegando em um valor de A de 2.214. Substituindo na equação da reta, a gente vai chegar que a entalpia específica menos o valor de 3.137,7 é igual ao valor do A, que a gente determinou, de 2,14, vezes a temperatura menos os 350. Substituindo o valor de 370, que é o valor que a gente quer determinar, a entalpia, a gente chega que esse valor de entalpia específica na entrada é de 3.181,98 em kJ por quilo, que vai ser o valor que vai estar aqui na nossa tabela, que a gente pode chegar aqui e conferir kJ por quilo. Fazendo o mesmo agora para a nossa corrente de saída, a gente pode transformar a pressão de 5 kg forças por centímetro quadrado em megapascal, igual a gente fez anteriormente, que dá aproximadamente 0,5 megapascal. Então, a gente vai vir aqui no quadradinho, na mesma tabela, e pegar o 0,5. E conferindo o valor de 178, o valor da temperatura aqui, ele vai ser um vapor supersaturado também, visto que 151 é o valor da saturação da temperatura para 0,5 megapascal. Para o vapor de água, então, o 178 é um valor de vapor supersaturado. Entretanto, nessa tabela a gente só tem a partir do valor de 200 e daí para cima. O 178 ou algum valor abaixo não vai estar explícito aqui nesse cálculo. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma extrapolação. Igual a gente fez uma interpolação para os dados anteriores, a gente vai seguir o mesmo método. A diferença é que a gente vai estar extrapolando para o valor de 178. Então, a gente vai aqui no 200, no quadrado do 0,5 megapascal. Vamos achar a entalpia. Pegando o primeiro ponto, de 200, achamos aqui que é 2.855,8. E para o 250, o valor de 2.961,0, que são os nossos dois pontos aqui. Com esses dois pontos, a gente calcula o coeficiente angular para a nossa reta, e substituindo todos os valores na reta, a gente chega que a entalpia específica menos 2.855,8 é igual ao coeficiente angular vezes a temperatura menos 200. Nesse caso, agora a gente substitui na temperatura o valor de 178 graus Celsius, que era o que a gente já estava determinando, e chegamos na entalpia específica de saída, que é de 2.809,512 kJ por quilo. Conferindo aqui, kJ por quilo, da mesma tabela, então está correto a nossa unidade. Indo agora conferir o que a gente já conseguiu determinar, a gente já tem o nosso valor da energia cinética, que foi o primeiro calculado, também da variação da energia potencial, que calculamos em seguida. Depois, achamos os dois valores de entalpia específica, que vai nos permitir calcular esse ΔH aqui. Já temos o valor do Q, então só sobra o ΔH, agora com todos os valores que a gente tem. Mas antes disso, a gente precisa só converter a unidade que está o Q, visto que ele está em caloria por hora. Então, fazendo essa conversão, na qual uma caloria é igual a 4,184 kJ, cortando o caloria com o quilocaloria aqui, chegamos em um valor de Q em kJ por hora, que é o valor que está o delta, a variação da energia cinética e da potencial.
de menos 23.012. Agora, vindo aqui para a equação e substituindo todos os valores, a gente coloca os dois valores de entalpia específica que a gente determinou anteriormente, multiplicando pela vazão máxima para chegar na unidade correta de kJ por hora, somando o valor da energia cinética, diminuindo o valor da energia potencial com os respectivos sinais que a gente determinou lá, substituindo também o valor do Q, que a gente converteu ali em cima, determinamos a potência, que é o que faltava, sendo o valor dela de menos 1,23 vezes 10 a sexta kJ por hora, que era o resultado que a gente já estava procurando quando esse nosso exercício. Esse era o exercício de hoje, então, pessoal. Agradecemos por vocês terem assistido. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do PET e também compartilhar com seus amigos calouros. Obrigado!